tudo bem? Sou Marcos Tosi e seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Nossa missão aqui é debater com honestidade, ética e responsabilidade temas de fundamental importância para o país. E para o programa de hoje temos os nossos convidados no estúdio, Francisco Scorsin. Chico, como vai? Tudo bem? Boa noite, Tosi. Bem-vindo. Guilherme Kilter, salve. Boa noite, salve. Uma saudação especial também para o André Marcília. Tudo bem, Marcília? Tudo bom, Tosi, Kilter, Scorsese, boa noite a toda a nossa audiência. Hoje o tema é tão popular quanto polêmico também. Os sites de apostas, as chamadas bets, que invadiram os intervalos comerciais, dominaram as camisas dos times de futebol e entram cada vez mais nos lares e nos bolsos dos brasileiros. Sem falar na CPI em andamento no Congresso, com direito a senador pedindo selfie com influenciadora digital. O assunto é complexo. De um lado temos um setor que movimenta bilhões, gera empregos, patrocina clubes e promete ampliar a arrecadação do Estado. Uma nova fronteira da economia digital, dizem alguns. Por outro lado, e por trás dos jingles vibrantes, dos influenciadores sorridentes e das promessas de lucro rápido, há também uma outra realidade. A realidade sombria do vício, da compulsão, de famílias e indivíduos que pedem tudo. Do jovem que transforma um clique numa dívida. Da economia doméstica corroída pela ilusão de ganhar sem trabalhar. E não é só isso por trás das bets, há também suspeitas mais graves, a de que esse tipo de atividade sirva como instrumento para a lavagem de dinheiro, que estimule a manipulação de resultados esportivos e seja usada até pelo crime organizado. No última análise de hoje, nós vamos tentar abordar esse tema por vários ângulos, com a esperança de oferecer a você que nos acompanha alguns subsídios para melhor embasar a sua opinião sobre esse tema bastante polêmico. Porque no última análise a pergunta não é só quanto alguma coisa rende, mas também quanto isso custa. Então vamos lá, deixe o seu like, siga o canal e participe do nosso chat. Ajude-nos a levar esse conteúdo para mais gente. E começamos com uma provocação aqui para todos. A defesa da liberdade individual justificaria a legalização irrestrita do jogo? Nenhuma regra, nenhuma restrição, porque, enfim, trata-se de uma liberdade do indivíduo fazer o que ele bem entender com a sua vida. Isso dá para defender esse ponto de vista? O que vocês acham? Como que vocês veem essa questão? Vamos lá para o Kilter. Você sorriu, olhou para mim, é você. Droga, eu devia ter olhado para trás. Igual aquele aluno que não quer responder ao professor e pode... O jogo do tigrinho. Na hora de jogar. Não, todo mundo, né, pisando em ovos. Mas vamos lá, Tosi. Eu acredito que não. Assim, a defesa das liberdades individuais, ela tem que ser medida a partir do outro, né? Então eu não posso libera tudo para liberar geral, porque a gente vive uma sociedade, então as outras pessoas também são afetadas por isso. E antes de falar de liberdades individuais, a gente precisa contextualizar onde está sendo vivida essa liberdade. Então a gente está no país do Brasil, em que a maioria dos brasileiros não tem uma condição social e econômica bem desenvolvida, inclusive tem uma condição baixa de QI, que impacta diretamente nessa questão das bets. Eu fiz uma pesquisa rápida antes de vir para o programa. Dos países envolvidos, a média do QI costuma ser acima de 100. A média de QI do brasileiro é 87. Então, isso já prejudica muito a capacidade de discernimento do que é inteligente ou não fazer com o seu dinheiro. E ainda mais um país onde a gente tem uma educação financeira extremamente precária, ou praticamente zero, né? O que a gente tem de educação financeira é YouTube, é videoaula, não se aprende em sala de aula o que fazer com o seu dinheiro. E aí, esse ambiente, esse contexto, proporciona uma entrada facilitada ao vício nas bets. E aí que está o problema. Porque jogar por jogar, se o cara sabe o que está fazendo com o dinheiro dele e vai jogar de forma consciente, ok. Mas o grande problema está naqueles que se viciam. Então, eu acho que se assemelha muito à discussão sobre a legalização das drogas. A gente legaliza porque o cara faz o que quiser com o corpo dele e o Estado pode arrecadar em cima disso e tudo certo, ou não. A legalização das drogas no Brasil hoje não ocorre porque a maior parte da sociedade é contra e porque isso prejudica outras pessoas. Então, o usuário de drogas prejudica todo o entorno dele, a família, as pessoas, enfim. Da mesma forma, acredito que isso pode acontecer também com as bets, o que é a ludopatia, né, que a gente chama, que é esse fenômeno de quem se vicia nas bets. E segundo aí a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa com ludopatia viciada em bet pode afetar até 17 pessoas ao seu redor.
familiares, amigos, outros pedir dinheiro emprestado, ficar devendo. E o índice de endividamento é muito grande, né, dessas pessoas aí. Se eu não me engano, quase 47% das pessoas que jogam nas bets têm alguma dívida, né? Então, estão usando aí disso mesmo não tendo dinheiro para estar apostando. Então, ao meu ver, a gente não pode falar de liberdade num campo só dos ideais, das ideias, se a gente não analisa o cenário real e o contexto real que a gente está vivendo antes de discutir essa liberdade. Vou eu? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma confissão aqui. Quando teve o roteiro, quando chegou o tema, eu fiquei assim, putz, é daqueles temas que eu me incomodo de comentar a respeito, porque assim, e acho que tem muito a ver com o que você colocou aqui. Porque, por um lado, a própria provocação já nos leva, né, a uma análise filosófica, né, da liberdade individual, da dignidade humana, dos princípios da atuação estatal, o princípio da subsidiariedade, da proporcionalidade. Inclusive, vários desses temas fazem parte das convicções da Gazeta. A gente vai falar sobre isso aqui durante o programa como um todo. Então, é fácil você, e até gostoso, a gente entrar nesse debate mais filosófico sobre o jogo em si. Quer dizer, o jogo, acho que qualquer tipo de jogo, ele não é automaticamente viciante. Quer dizer, não é porque você jogou que você vai viciar, né? Ele tem um risco de vício. Então tem graduações aí entre essa liberdade restrita ou a proibição completa nesse contexto. E a discussão filosófica ela pode ser muitíssimo interessante. Só que ao mesmo tempo, e eu gosto dessa discussão e vamos fazer aqui também, mas ao mesmo tempo daí me vem exatamente a questão do que o Guilherme colocou do contexto, me vem à mente uma cena de meses atrás que aconteceu no Rio de Janeiro, que era um assalto, uma das avenidas lá, teve um assalto e a pessoa da frente que foi assaltada ficou meio que em choque, meio aparvalhado ali, e não seguiu com o carro, né? Foi assaltado, acho que roubou o relógio, o celular, alguma coisa assim. E o cara de trás ficou pé da vida com o cara que não ia para frente, que não ia. Né? E aí aquela coisa assim, tu não tá na Disney, meu irmão, tu tá no Rio de Janeiro. Quer dizer, o que você pensa? O que está acontecendo aqui? Então, quando eu fico pensando nisso, né, é o Brasil. Né? Então, todas essas discussões filosóficas, no Brasil, ou vira partido político, ou vira lema da bandeira, entendeu? Ou a coisa se vira futebol, samba. Eu fico numa situação, então, quando a gente vai conversar sobre isso, eu sei que você quer o quadro das piadas de tiozão, eu não vou contar uma piada, mas tem um conteúdo de uma piada, que talvez seja interessante, que é um circo que está lotado. Circo das antigas, sabe quando aqueles banquinhos de madeira que todo mundo senta? E o cara chega atrasado e não acha lugar, só tem um lugarzinho ali onde ele vai sentar, que é exatamente na emenda de 2 desses bancos. Que como tem muita gente, o banco vergou. E ele senta ali numa posição tanto quanto desconfortável. E aí, na hora dos leões na jaula, um dos leões foge. E aí, aquele pânico, todo mundo levanta, sai correndo, vai para tudo quanto é lado e tudo mais. E o nosso herói da piada, ele demora alguns segundos para fazer esse movimento, e quando ele vai fazer, o banco voltou à sua posição normal. E ele ficou preso. Né? E aí, essas discussões, para mim, me coloco na posição desse herói, porque parece que quando a gente vai falar a respeito, vai fazer igual ele fez, que na piada ele simplesmente pede pro pessoal, por favor, senta que o leão é manso, dá pra gente conversar aqui numa boa. E é mais ou menos isso, quer dizer, no Brasil nem foi regulamentado, nem foi aceito e já virou um problema de saúde coletiva, já virou um problema de economia nacional no final das contas. Então, conversar filosoficamente sobre isso, descontextualizando o Brasil, parece, quer dizer, discutir o sexo dos anjos, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, ir para o contexto, ignorando essa dimensão filosófica, é também você desistir de qualquer arbitramento, qualquer regularização desse negócio todo. Então, é complicado de fazer análise desse tipo de coisa, porque a gente vai ter que sambar miudinho aqui, porque a gente tem de defender a liberdade individual e, ao mesmo tempo, a gente tem de reconhecer a irresponsabilidade individual de boa parte dos brasileiros por uma questão de má educação, de má formação. Então vamos conversar, porque tem muito chão pela frente assim, mas eu já começo reclamando, porque me complica a vida. Eu realmente dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça, porque eu defendo a liberdade individual, acho que o jogo tá, mas quando você olha para o contexto social, fazer, melhor proibir tudo. Mas proibir tudo não parece ser a melhor solução também. Não estamos na Disney, e agora? Tivemos o ponto de vista de vocês dois e agora vamos lá para o Marcília. E lembrando, né, Marcília, que tá paga a piada do dia, Marcília. Não preciso mais me preocupar. Eu tenho uma boa também que eu soltei hoje e até saiu na imprensa, que eu falei que essa lei, as sanções ao Moraes poderiam ser uma bomba de efeito Moraes. E acho que essa é uma boa piada de tiozão também, não é? Eu acho que eu venci essa disputa.
Tá aprovado. essa lamentável disputa. Olha, Tosi, sobre a questão que a gente debate hoje, eu estava ouvindo vocês e um pouco, sobretudo, eu tenho um pouco de receio desses argumentos que a gente usa para justificar a regulação das bets ou para justificar até mesmo a proibição. Então, o brasileiro ele tem um problema educacional, uma desigualdade econômica muito grande, etc, etc. E tudo isso é verdade, né? Mas por que eu tenho receio de ancorar qualquer tipo de regulação aí? Porque esse é o argumento também, por exemplo, para se regular redes sociais. O brasileiro não consegue compreender o debate, o brasileiro não consegue entender o que está por trás de uma discussão, então a gente precisa regular redes sociais porque o Estado precisa se meter no debate a ponto para esclarecer as pessoas do que é a verdade e o que é a mentira. Eu não posso deixar o debate correr porque as pessoas não têm condições de sozinhas se virarem. Eu sei que são coisas diferentes, mas são esses mesmos elementos que são utilizados muitas vezes para aí sim arrancar liberdades individuais vitais nossas. Porque é difícil, e entenda, eu compreendo esse argumento quando a gente está falando, sei lá, de cigarro, quando a gente está falando de jogo, quando a gente está falando de coisas como essas. Mas esses fundamentos vão ser utilizados para coisas mais básicas dentro de uma democracia quando você quer controlar o debate, quando você quer controlar a democracia, quando você quer controlar as pessoas. Então eu deixo passar um argumento de o brasileiro não sabe se virar sozinho, e depois eu uso esse mesmo argumento em coisas muito mais profundas, como o controle do debate público, ou até mesmo o debate político. O político não pode falar qualquer coisa, o político não pode ter imunidade parlamentar para quaisquer palavras, e as palavras não podem ser invioláveis, porque afinal de contas o brasileiro não tem condições de receber isso, de digerir e se virar bem. Então, eu tenho um ponto aqui de como é que a gente defende isso. A minha visão sobre bets é a mesma visão que eu tenho sobre jogo. Então, assim, se você, acho eu, tá? Se você quer jogar roleta, eu acho que você pode jogar roleta. Claro, deveria, pela legislação. Óbvio que hoje você não pode. Você não pode jogar roleta, mas você pode ter loteria esportiva. Qual a diferença? É uma roleta, é a mesma roleta. Aliás, com os mesmos problemas, às vezes os mesmos vícios. O meu problema não é o vício da pessoa também, porque às vezes a gente fala assim, mas a pessoa se vicia, ela é mais propensa, tem gente que é mais vulnerável. Então, mas tem gente que também é mais suscetível à ofensa, e aí como é que eu faço? Aí eu devo limitar a liberdade de expressão, porque tem grupos minoritários que se sentem mais ofendidos e historicamente estão mais assim ou assado. Então, esse é o meu ponto. O meu norte aqui, a minha tentativa de criar um lugar para não deixar tudo rolar ou não deixar qualquer coisa rolar, é pensar não no vício das pessoas, mas no vício da máquina, no vício do jogo. Então, assim, em tese, para mim, você quer jogar roleta? Beleza, a roleta só não pode estar viciada. Então, o jogo a roleta tem que rodar para todo mundo igual. Se rodar sempre para a banca, vamos dizer assim, aí a gente tem um vício do jogo, não da pessoa, e não moralmente aquilo é melhor ou pior, ou não o brasileiro é pior ou melhor para conseguir lidar com isso. Eu acho que a gente tem que, talvez, encontrar o lugar de a regulação tem de ser de fazer o jogo ser o mais limpo possível para que ele possa existir. E aí, se as pessoas se viciam, bom, esse é um problema de política pública e de saúde pública, mas não necessariamente do jogo. Se as pessoas têm problemas educacionais e formativos, bom, esse é um problema de política pública, mas não necessariamente do jogo, ou não necessariamente a gente tem de evitar o jogo por conta disso. Senão, repito, a gente acaba evitando coisas muito mais profundas em razão das nossas deformações formativas. Como se vê, é um campo que envolve muitas ponderações, muitos questionamentos, envolve a liberdade de escolhas das pessoas, né? Mas chega numa situação também, e aí o Marcílio vai poder até comentar sobre isso, em que os danos causados, como começam a se somar, a se avolumar, que daí a sociedade organizada fala, vamos pelo menos dificultar
para que as pessoas não causem danos a si mesmas e às suas famílias de alguma forma, né? A regulamentação que talvez dificulte a pessoa que, por exemplo, jogar todo o salário dela numa aposta, né? Digamos, Marcílio, me ocorreu agora aqui, tudo bem, pode jogar determinado jogo, mas as apostas têm que ser limitadas a tal valor, sei lá, há N maneiras, talvez, de tentar criar alguma dificuldade para a pessoa não fazer besteira para si e para os outros quando envolve um vício, né, Marcília? Mas, enfim, você tem razão no sentido assim de que, levado ao extremo, vamos imaginar numa situação em que o Estado quer proteger completamente o cidadão, então, nesse Estado, vou usar aqui talvez a Coreia do Norte, nem baralho de zoológico, de bichinho pode ter, porque as pessoas não podem cair na tentação do jogo, então ali até isso é proibido. Aí é um Estado totalitário. Esse é o nosso drama também. A gente tem coisas assim, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um Pix de mais do que X mil reais, não posso porque o banco vai lá e te limita, né? Ou porque você... Enfim, a gente tem coisas assim, funcionamentos, por exemplo, para o cara não te roubar. Se você puder fazer um Pix de 1 milhão, né? Vocês que têm isso na conta, eu não tenho, mas vocês que têm isso na conta, se quiserem fazer para amanhã, né? O que o Teré vai fazer para os Corsi para o Tosi, 1,5 milhão, não pode. O banco vai te travar, a segurança do banco vai te ligar, sei lá, enfim, a gente tem mecanismos, mesmo privados, para resolver essa questão, não necessariamente o Estado precise entrar nisso, e a gente mesmo se resolve, porque senão, enfim, você pode ser assaltado e ter que entregar toda a sua vida ali, enfim. Mas, então, há mecanismos, eu creio que existam e possam existir. Mas também se a gente, vamos impedir, fazer uma lei que impeça que o cara gaste o seu dinheiro. Bom, aí a gente justifica as coisas que, por exemplo, que a gente critica na CLT. A gente não critica na CLT o fato da gente ter que botar uma parte do nosso salário ali guardada no FGTS, o famoso FGTS. Quem que gosta do FGTS guardado lá a vida inteira? É mais ou menos essa lógica. Você é um idiota, você tem que... Deixa que eu guardo o seu dinheiro para você, porque você é um imbecil e não vai conseguir. Então, se você tiver uma doença grave um dia, eu te entrego. Ou se você for comprar uma casa, aí eu te entrego. Então, o Estado cuidar com tanto vigor das nossas deficiências, entra num lugar que é muito sutil, que é o do controle, e a gente precisa estar sempre atento a isso. Tosi, eu acho que daí, com essas pontuações do Marcílio, a gente acaba entrando naquela discussão do liberalismo clássico, liberalismo perfeccionista, até onde o Estado deve intervir no bem social de todos ou não, qual que é o limite, se vale ou se não vale. Mas deixa eu trazer alguns outros pontos aqui para essa argumentação. O brasileiro é muito acostumado com a lotérica, né? Que ele vai lá, joga, é um jogo de azar, mas é muito diferente das bets. Porque o cara vai lá, coloca os números dele, chega a determinado momento do mês, esse número é sorteado ou não, ele pode perder dinheiro ou ele pode ganhar dinheiro. Qual que é a diferença? A lotérica não gera esse vício que gera as bets, principalmente, claro, por ser um modelo offline, mais controlado e tudo mais, e tem um impacto financeiro. Então, o governo arrecada e ele devolve dinheiro de imposto para a economia local, para o cidadão, isso circula. As bets não funcionam assim, ela é devolvida no sistema online, então é no celular, o cara vai lá e joga eletronicamente, ilimitado, joga quanto quer. Mas qual que é o grande problema? Isso, muitas vezes, essa empresa é uma offshore. Então ela não tem CNPJ no Brasil, não tem arrecadação aqui. Tem um relatório da... cadê aqui? H2 Gambling Capital, de 2023, que falou que em 2023 o mercado brasileiro movimentou 120 bilhões de reais com bets, com apostas. E disso, só 100 milhões ficaram no país, é 0,1%. Então é praticamente irrisório. É uma forma de movimentação econômica que só tira dinheiro do país. Não gera produto interno bruto, porque não gera produto, não gera serviço, mas ele tira o dinheiro daqui e leva para fora. Então você pega o dinheiro de muita gente, isso é segmentado, várias pessoas apostam um pouco, e vai para empresas lá fora. Então eu acho que, de fato, não sei se a proibição completa é o caminho. Pouquíssimos países têm uma proibição completa. A gente tem modelos como Japão, Coreia do Sul, Noruega, em que há uma proibição majoritária, mas não completa, porque você ainda tem algumas estatais que controlam ali a aposta, a bet.
Então, me parece que talvez esse seja um modelo mais favorável que a gente possa caminhar enquanto país no momento atual, né? Depois, se a gente tem uma outra situação, quem sabe a discussão seja outra. Mas eu acho que são aspectos importantes também para a gente discutir. Tem uma questão aí que é o seguinte, né? É moralmente aceitável lucrar com a vulnerabilidade emocional do viciado? Chega um momento que a pessoa pode ser diagnosticada já com a doença, né? E aí? Né? Há casos de pessoas que separam um dinheirinho X para o vício. Ou pode ser um jogo, como eu também já ouvi falar, que havia um camarada viciado em crack, que a esposa dele, quando ele recebia, falava assim, tá, então agora vamos fazer as nossas contas aqui, você pega por crack aqui, dos R$2.000 que ele ganhava, pega aqui teus R$800 para o teu crack, e os 1.200 agora você paga que nós temos nossas necessidades. Um arranjo familiar dramático por causa do problema do crack, né? Então, as pessoas que estão nesse estágio de vulnerabilidade também ficariam desassistidas? Caberia alguma assistência ou alguma proteção? E também como saber quando chega a esse ponto de vulnerabilidade, né? A gente não pode partir do pressuposto que todo mundo que joga uma bet é viciado, né, para começo de conversa. Né? Também não podemos partir do pressuposto que a bet tem como saber quando que o sujeito ficou viciado, né, para saber se ela está lucrando com um ou não está lucrando com um. Quer dizer, já complica muito para se colocar nesse contexto. Eu acho que aí são várias... nós vamos ter que separar muitas coisas aqui, que eu concordo muito com o Marcília. Quer dizer, uma coisa tem o jogador em si, outra coisa você tem o jogo. Né? E é claro que o jogo em si ele traz o risco do vício. E por essa mesma razão, e aí me parece que está dentro das convicções da própria Gazeta, né, a dignidade humana, a liberdade humana, você não pode proibir o sujeito de livremente, da sua vontade autônoma, jogar. Mas toda liberdade, ela só tem valor se a responsabilidade for equivalente. Quer dizer, você tem a liberdade individual, você tem que assumir a responsabilidade individual daquela liberdade que você está gerindo, vamos dizer assim. E aí entra a dimensão do risco do vício, porque quando tem o vício, a liberdade acabou. E aí a gente entra no problema. Bom, agora se tornou um outro problema em que o Estado, e aí entra, como é que o Estado entra nisso? Subsidiariamente, primeiramente, quer dizer, quando tem o problema, então o Estado tem que entrar de uma maneira subsidiária à própria família, ao fato da comunidade, da igreja, enfim. Quando não tem, aí sim o Estado vem, mas ele vem não contra o jogo, ele vem para tentar lidar com o viciado, né? Já é uma outra situação. E tem um princípio importante que tem que ser colocado, que eu acho que entra muito no que o Guilherme e o Marcília colocaram, que é a proporcionalidade da atuação do Estado com relação a tudo isso. Então, se a gente parte da premissa que as bets são como se fosse o crack, que a pessoa jogou e já ficou viciado, seria uma coisa. Por exemplo, o próprio crack. Quer dizer, quando a gente chega numa situação social como está em São Paulo, quer dizer, como fica com a questão da liberdade individual daquelas pessoas ficarem na rua? Quer dizer, vamos então arrumar aqui, pelo menos deixar isso aqui ajeitadinho para elas ficarem por aqui, ou vamos tirar todo mundo aqui e vamos internar compulsoriamente falando? Quando a gente chega numa situação dessa, nós não estamos nem falando mais de droga, já estamos falando de um outro problema que chegou-se num ponto muito crítico. Né? E o problema do brasileiro é esse, quer dizer, a gente chega muito rápido nessa dimensão. Então, que é moralmente repulsivo você se aproveitar de um viciado, sem dúvida alguma. Agora, quando a gente está falando de bet, mesmo da loteria, como é que eu vou saber? Quer dizer, não dá para transferir nem para a bet, nem para o Estado, né? Esse grau de responsabilidade pelo sujeito e pela própria família que está ali em volta. Então, o drama social, o drama familiar que incorre nisso, vai nos levar a mergulhar em outras águas, que não na questão do proíbe ou não proíbe o jogo do bet. A gente não vai resolver esse problema a partir disso. Mesmo porque, se a gente for olhar para outros vícios, como por exemplo, droga, álcool, cigarro, por exemplo, né? A regularização que se faz em volta não vai inibir completamente o vício, mas pode moderar razoavelmente e dar outros mecanismos, criar outros mecanismos para poder resolver isso. Essa coisa que o Marcelo lembra do Pix, né? Limitar... As bets têm essa condição, porque, por exemplo, elas mapeiam os jogos quando é aposta de futebol. Quando tem aposta duvidosa, elas cortam na mesma hora. Elas já sinalizam quem é a pessoa. Eles têm total condição de perceber que o sujeito está... dá para se criar ali, né? Tal sujeito tem X de créditos. Se passou, tem como você fazer isso. Agora, daí a gente vai entrar naqueles meandros da regularização em que a gente vai... Vários senões e vários parágrafos da lei vão ser necessários aqui. E é complicado, concordo com o Marcília, não dá para partir do pressuposto, entendeu? Que o Estado é que sabe o que é melhor para o indivíduo. A liberdade individual, quer dizer, a liberdade individual, para mim, ela tem que ser a primeira respeitada. O Estado, subsidiariamente, tem que lidar com os problemas do risco do vício que se traz qualquer tipo de jogo, não apenas o das bets. Né? Marcília quer complementar ali
ainda sobre essa questão. Não, os Scorsese, eu já falei Scorsese, eu vou viciar, nunca mais vou conseguir chamar você pelo seu nome. Mas o Scorsese, ele falou do Usamos risco. isso aqui, viu, Marcinho? Nós já normalizamos, você fala Scorsese, a gente não reage mais. Já compramos a ideia e o Scorsese atende na rua por Scorsese tranquilamente, né, Scorsese? Colocar no passaporte. Já vai assinar também, assim. Nome social. Nome social. Nome social. Hoje tá na moda. Qual é o gênero do Scorsese? Gênero e neutro. É o mesmo de sempre. Eu nem sei como é que se chama hoje em dia, cis não sei o quê, né? Eu não sei mais o nome. É impronunciável. Heterossexual. Agora, olha só, essa questão do risco, eu acho esse é um ponto para mim vital. E me lembro, eu estava segunda-feira agora, eu estive no Maranhão, por isso inclusive não vim infelizmente não estava aqui, e no Maranhão eu fui fazer um debate sobre regulação de redes com juízes e promotores a convite da Escola Superior da Magistratura do Maranhão. E foi muito interessante o convite da desembargadora Sônia Amaral, e uma das coisas que a gente colocou em debate e que eu percebia que era o ponto de divergência era o seguinte: as pessoas que queriam, ou o meu debatedor ali, que era um procurador, muito, doutor Rodrigo, muito bem articulado nas suas ideias, mas eu percebia que a grande questão ali dele era o seguinte: ele entendia que o risco devia ser contingenciado, ou seja, o risco precisa fazer parte da conta do Estado. O Estado precisa eliminar o risco da liberdade de expressão dar em algo ruim. E pode dar, e muitas vezes dá. A liberdade de expressão pode causar mal? Pode. A liberdade de expressão pode dar um tremendo bafafá? Pode. Mas pode dar também muito bem. E se você elimina o risco de dar errado, você elimina o risco de dar certo. E esse é o ponto, aí você entra no controle. E eu acho que aqui é a mesma coisa. E me parece que a gente, sempre que fala de liberdades individuais, está às voltas com essa difícil e profunda decisão de se a gente vai colocar o risco na conta da liberdade ou o risco na conta do controle. Quando a gente quer controlar, o risco precisa ser sufocado. Quando a gente quer liberdade, a gente precisa assumir correr o risco. Então aqui no nosso caso, por exemplo, assim como o debate pode ter um risco de dar errado, o jogo pode ter um risco de dar no vício. Eu acho que o grande problema aqui é esse, é o vício. Então a pessoa pode se viciar, sim, mas quantas milhares e milhões de pessoas jogam e não se viciam? Então, esse risco ele não pode ser suficiente para o controle. O controle que eu quero dizer assim, é do controle de sufocar a possibilidade de se fazer. Né? Claro que você tem que regular aquilo, assim como a liberdade de expressão também é regulada, não é que tem que ser, já é regulada no país, em qualquer país do mundo, mesmo nos Estados Unidos, eles regulam a liberdade de expressão. Então não é deixar solto, não é viver na selva, porque isso não existe. Né? Não existe liberdade absoluta dentro de um Estado que é regulado por leis e precedentes de decisões judiciais. Mas o risco precisa fazer parte de uma equação em que eu aceito o risco. Se eu não aceito o risco, a gente começa a botar a nossa régua muito mais para o lado do controle do que para o lado da liberdade. E esse é um ponto curioso, porque no Brasil, o risco, a gente é muito suscetível a não aceitar o risco. O risco é usado como argumento para a gente limar a possibilidade de exercer o direito. Percebam que sempre esse ponto aparece. Em qualquer debate sobre liberdade, mas isso aqui pode dar errado. Como se isso fosse então suficiente. Bom, vai dar errado faz parte da vida. Se você não quer que algo dê errado, você não pode ter um filho. Se você não quer que algo dê errado, você não pode escrever um livro, você não pode se candidatar, você não pode exercer uma função, você não pode estar aqui falando, tudo pode dar errado. Você não pode entrar no avião, pode cair. Então, assim, o risco precisa fazer parte, senão a gente vai sempre cair aí sim num vício, que é o vício do controle. O Marcília falou do risco fazer parte e eu fico pensando como que a sociedade poderia, digamos, se contrapor às tentações, à sedução
do jogo e do enriquecimento fácil prometido por essas plataformas. Eu lembro do Milor Fernandes, que ele fez uma tirinha uma vez que dizia assim, anunciando o resultado da loteria. A tirinha dele era bem simples, era assim, 46 milhões e 700 mil perdedores, saiu o resultado da loteria. Né? Você enfocando por tanta gente que perdeu, não por quem ganhou um de São Paulo, do Rio, mas 46 milhões e 722 mil 302 perdedores. Posso só fazer uma observação que é também, enfim, tô aqui, desculpa, tô falando demais, depois eu vou ficar quieto. Mas é interessante que eu me lembro, eu fiz letras e direito, né? E um tempo eu trabalhei em cursinho, trabalhei aqui no Ângulo de São Paulo, que era um cursinho, e eu me lembro que uma vez tinha um professor do Ângulo que eles davam aquelas palestras iniciais para os pais, para falar que o cursinho era muito bom, que o cursinho era ótimo, e faziam aqueles outdoors, fulano aprovou não sei quanto, primeiro lugar no não sei onde, enfim. E aí nessa palestra, esse professor, que era totalmente louco, ele chegou para os pais e falou o seguinte, olha, nós aprovamos tantas pessoas e não sei o que, está lá no outdoor, mas se a gente contasse quem a gente não aprovou, quantos que a gente não aprovou aqui no cursinho, dava a volta, 5 voltas aqui no quarteirão. Então a gente só conta o que aprovou. Mas o que não aprovou, esconde. É isso, né? Então, e aí, quem sabe, seguindo essa lógica do Milor, de expor o ridículo que é tanta gente perder dinheiro, jogar dinheiro fora, atrás de um sonho quase impossível, talvez fosse o caso até de uma reação aí dos veículos de comunicação, do Estado, que seja, né? De mostrar assim, venha perder você também, né? Jogue nas bets, porque as bets estão aí prometendo riqueza fácil, quem sabe, como não tem o aviso do cigarro, né? Talvez as pessoas olhem aquele aviso do cigarro e não deem bola, mas está ali, tinha uma foto, não sei, porque não vejo uma carteira de cigarro, não fumo, mas quando se passa assim nas propagandas, tem uma foto do cidadão acabado ali, doente, com efizema e tal. Talvez as pessoas tenham normalizado isso, mas é o que se pode fazer, né? Talvez contra-atacar um pouquinho. Mas funcionou, porque diminuiu drasticamente o número de fumantes, junto com outras formas de você conter. Muda a cultura, muda os costumes, muda a própria educação coletiva com relação a isso. É por aí mesmo. Mas só mudou a cultura depois de uma regulação forte, né? Porque você tinha marcas de cigarro despejando dinheiro em propaganda, em revista, em esportes, como não lembrar do Senna com o Marlboro enorme aqui. Então, depois dessa regulação, a cultura mudou. Mas exigiu uma proibição em algum nível, uma regulação de certa forma. Né? Com algo bom, né? Exatamente. E aí, você citou o caso da propaganda, aí eu questiono então, talvez alguma restrição no sentido de não haver tanta propaganda, tanto estímulo às apostas, porque aí, Marcelo, de novo, vamos precisar do teu contraponto aí. Porque onde você vai, né, como nós falamos no início, a propaganda de bets, nas camisas dos clubes de futebol, na TV paga, TV aberta, internet, por toda parte. É até de assustar como que esse pessoal tem dinheiro, né, porque eles patrocinam essas cotas de clubes e não é pouco dinheiro, né, são alguns milhões que eles antecipam para os clubes de futebol, porque realmente eles conseguem arrecadar muito dinheiro. Alguma forma de controle da propaganda seria algo legítimo, aceitável, Marcília? Olha, isso acho que sim, e inclusive talvez nem precise, coisas assim, nem precisa vir do Estado. Você tem, por exemplo, regras publicitárias que são impostas aqui pelo CONAR, que é o Conselho de Publicidade, tá? Porque o que me parece é que a gente está aqui, se eu estou entendendo, a nossa discussão passou a ser a divulgação, né? Se seria possível algum tipo de restrição na divulgação desses jogos, dessas bets, né? Então, bom, eu vou vender aqui dizer que você vai fazer uma fortuna fácil, eu vou contar que você nunca vai perder, e coisas assim. Bom, aí a gente está no terreno da publicidade, né? De como limitar a publicidade ou como regular a publicidade. Eu acho que a gente tem uma experiência muito positiva no Brasil, que é o CONAR, que é um órgão de autorregulamentação. Né? A própria sociedade civil se regulamenta e eu creio até que existe, se já não foi feito algum tipo de regulação nesse sentido pelo CONAR, ou algum tipo de orientação, né, ao mercado,
para as bets, se não foi feito, está para ser, com certeza, porque eu sei que eles estavam se dedicando a isso. Então, e eu acho que é meio por aí, né, de colocar avisos, isso aqui pode dar problemas, jogar muito vicia, sei lá, coisas do gênero, para informar a população e educar para esse fato. Como disse bem o Scorsin, isso aconteceu com o cigarro, mas também concordo com o Kilter, e concordo muito com o Kilter quando ele diz o problema aqui a gente diminuiu por conta da cultura. Então não adianta a gente também informar achando que a informação vai resolver. A informação vai informar, só isso, mas a gente diminui porque a cultura muda, né? Hoje é feio fumar, hoje você acende um cigarro na frente de uma menina, ela sai fora, vai embora do bar ali e te acha um puta de um idiota. Então, a não ser aqueles cigarros proibidos lá deles, tal, enfim, que é o fumar pendrive, né, como eles dizem. Então, a gente, acho que nesse terreno da informação é legal, e a gente não está necessariamente colocando o Estado como o proibidor. Bom, agora a gente tem um vídeo das redes sociais aí, o Kilter trouxe pra gente, vamos assistir. Doido, mas já fez 1.500 e não sacou. Mais 150. Mais 150, mas tu já fez 1.500 e não sacou. É doido. Vou ganhar agora, parceiro. Vou botar tudo aqui, ó. Você já tinha sacado. Você vai botar tudo? Botar tudo. Aperta o botão de 100 que vai mais rápido. De 100? Vai lá. Aperta de 100 2 vezes. Ah, tá. Depois tu vai se lascar. Moço. Relaxa. Só vela boa, papai. Só vela boa. 500 em cima e 500 embaixo. Só vela boa, meu amigo. Vou parar, vou tirar 2 tiros. Eu falei, cara! Tá, e o vídeo é um pouco mais comprido que isso, só um pouquinho, porque daí ele quebra o celular da filha, a filha começa a chorar, é que ele diz uns palavrões ali, os palavrões poderiam, digamos, prejudicar o ranqueamento do nosso programa aqui, até no YouTube. Mas, Kilter, você trouxe vídeo para dar uma dimensão da dramaticidade em algumas famílias, né? Eu achei importante trazer o vídeo para a gente ter uma dimensão da realidade, né? É muito fácil na discussão a gente ficar na teoria, né? Do o que é ideal, o que não é, e ficar nesse mundo utópico e a gente fugir do problema real, o problema que existe hoje. E essa é a grande realidade. A maioria dos usuários das bets é isso daí. O cara usa o celular da filha, com Bolsa Família, 30% dos usuários do Bolsa Família já apostaram nas bets ou usaram alguma parte do seu recurso em bets. E ele vai lá, perde tudo, aposta tudo, perde tudo e quebra o celular. Ou seja, é isso que a OMS fala, que afeta os outros, afeta a família. Porque ele usa o recurso da família toda para comprar mercado, para comprar comida, aposta tudo, perde tudo, o celular da filha, quebra o celular da filha, deixa a filha mal, gera ali um mal-estar na família. E isso é um exemplo, é um caso, mas há milhares de casos assim no Brasil inteiro. Então, eu acho que a gente tem que analisar o cenário atual a partir do cenário e do contexto atual, não do que é ideal. Então, a Associação Brasileira de Pediatras já disse, classificou o que a gente está vivendo hoje dessa questão da ludomia como uma epidemia de saúde mental. Então, já chegou nesse nível. E é isso que você estava mencionando, Tosi. Hoje, as bets elas superam qualquer oferta no mercado, de propaganda para influenciadores. Todos os influenciadores falam que a maior proposta que eles já receberam é de casa de aposta. E os que recusaram só recusaram por princípios, porque falou que achava errado. Os outros aceitam e fazem. E daí a gente vê uma Virgínia que vai lá na CPI das bets e pergunta para ela, mas por que você divulga? Ela falou, porque vocês deixam. Ué, se é legalizado, se é permitido, por que eu não vou ganhar esse dinheiro? Qual que é o problema? Então, a discussão que existe hoje é muito mais uma discussão moral do que legal. Só que aí você tem uma grande parcela da sociedade que não está nem aí para a moralidade. E vai divulgar, e vai fazer. Os clubes, é irrecusável para os clubes uma proposta de patrocínio das bets, porque é muito superior para qualquer outra empresa. Justamente por isso, porque a empresa da bet ela tira dinheiro da economia e não gera muito valor. Então, quando você tem uma baixa margem de investimento, de risco e uma altíssima margem de lucro, é isso que acontece, 120 bilhões de reais em um ano. Então, a partir daí a gente consegue ter uma dimensão do real momento e acho que nós precisamos de decisões, de determinações, de regulamentações para o momento atual. Não necessariamente porque é ideal, porque está muito longe do que é ideal, né? Então, é claro, a gente discute a liberdade, é importantíssimo a gente
se ater a ela e se agarrar à nossa liberdade, porque qualquer micro espaço que a gente abre na nossa liberdade pode ser irreversível, mas ao meu ver é a mesma coisa que estava acontecendo com o cigarro, com o álcool tempos atrás, que depois foi regulamentado e passou por uma nova modernização da legislação. Eu acredito que a gente está nesse momento de discussão sobre isso, por isso que tem a CPI das bets, por isso que esse assunto vem tão à tona, porque o momento urge, né? A população está, como a gente viu, literalmente jogando tudo fora, até o Bolsa Família, dinheiro que não tem para jogar nisso e entreter seu vício. Né? Eu acho que a gente pode chegar num certo consenso aqui, né? A gente começou a discussão em que a gente, acho que chegamos num consenso no sentido, não é uma solução você eliminar a liberdade da pessoa, né? Ou a existência dos jogos, ou mesmo das bets, né? O que precisa é uma regulamentação, né? É preciso regular, aí tem que ter uma atuação. Então, talvez o CONAR da publicidade estudar possa significar, mas eu acho que vai ser mais ou menos como uma bebida alcoólica, por exemplo, né? É uma regulamentação por lei que menores de 18 anos não podem beber. Se você beber, você não pode dirigir. Quer dizer, não é a liberdade individual de você beber o que você quiser, o quanto você quiser e fazer o que você quiser. Ela é restrita porque justamente há um risco envolvido e esse risco tem que ser levado em consideração. Você não elimina a liberdade, mas você, digamos assim, ressalta a responsabilidade que a pessoa tem ao fazer aquilo. Me parece que vamos ter de passar por algo muito parecido com o universo das bets, como por exemplo essa dimensão do fato de gerar bilhões e bilhões e nada ficar aqui, já é algo que é prejudicial para a própria economia do país, algum tipo de, né, como diria o Alexandre de Moraes, tem que ter um CNPJ aqui, aquela coisa toda no país. Tem dimensões e dimensões para serem trabalhadas, né? Quando a gente vê o vídeo ali, a gente tem uma outra coisa, que é a dimensão daquele que joga, né? E aí a gente entra num problema que é de ordem moral, da pessoa, do jogador, da pessoa, da família que está em volta, porque você vê a mulher ali, se é louco, vai não sei o quê, mas ela vai lá e ajuda ele a jogar mais rápido ainda, né? Então, você tem um problema de falta de educação do brasileiro como um todo, e aí nós não estamos nem falando mais de bets, né? Nós já estamos falando assim, bom, o que é o ser humano, né? Quem ele deve ser, né? Uma das comunicações da Gazeta é assim, nós temos de visualizar o ser humano como um ser humano voltado para a excelência. Excelência não no sentido técnico, dele ser pós-doutor em alguma coisa, mas no sentido moral mesmo, de ser uma boa pessoa, a melhor pessoa que ele puder vir a ser. Uma dimensão virtuosa mesmo, né? Quando você pega objetos, vamos dizer assim, como o jogo, né, as virtudes do jogador têm de ser a da prudência e a da temperança. A temperança para saber que não pode jogar, né, se largar naquele negócio, porque senão você vai ficar viciado mesmo, e da prudência para saber que você tem, talvez esteja começando a perder muito, né, esteja perdendo muito disso. Esse processo, ele pode ser incentivado através, por exemplo, da publicidade. Então você, por exemplo, começar nos estádios de futebol, eu vou muito no campo de futebol, então os clubes estão todos com o anúncio das bets. Mas não é só aquele anúncio, passa as propagandas, né, nesses estádios mais modernos, passa vídeos, inclusive, e tudo mais. É muito parecido com aquelas propagandas de cigarro na época da nossa infância, nos anos 80, lá quando... Hollywood, o sucesso, você acha que você é um cowboy, você não sei o quê. Então, assim, quando você tem a limitação da publicidade, você para de fazer a informação formativa no sentido de que é descolado, de você fumar um cigarro, você é um sujeito superior ou qualquer coisa que o vale. Quando você passa a informação diferente, que foi a ideia que você até tinha falado, né, de falar assim, ó o quanto você vai perder, né? Colocar isso ali, para uma população muito deseducada, né, acaba funcionando. Eu acho grotesco as fotinhas do cigarro, mas no contexto brasileiro aquilo funciona mesmo. Aquilo o cara que está viciado não vai dar nem bola para aquilo, mas aquilo tem um impacto no aspecto cultural e de longo prazo. Então, acho que a gente concorda que temos que regulamentação qual a regulamentação é o problema, mas que ela tem de existir, ela tem de existir. Né? Também uma exposição do mal que é causado, né? Do risco do mal. Deixar isso também, claro, do risco. Eu fico imaginando o Paulo Pozonov, que é o nosso produtor, que é o noveleiro da turma aqui, mas imagine se numa novela, né, tem lá a figura do camarada que é viciado e que joga tudo nas bets ou em outro jogo qualquer, e a novela trabalha isso. O poder que antes, em outros anos, as novelas tinham um poder maior até, né? Hoje em dia menos. Mas é interessante que esse debate esteja ocorrendo para que as pessoas vejam também como pode ser uma roubada isso, né? E a partir do momento que a pessoa se convence que é uma roubada, seja, por exemplo, fumar um cigarro ou jogar muito dinheiro, colocar o seu salário nessas bets, ele já deu um grande passo do convencimento para deixar isso de lado, que isso aí é besteira, é bobagem, né? Sim. Pelo menos não ficar refém disso, né?
Ô Marcília, pode voltar a falar, você gastou bastante teu tempo no começo, agora tá de novo contigo. Não, eu tô deixando agora correr mais. Não, mas eu acho que, veja, é bom que se diga, a gente não está dizendo aqui que isso tem que correr solto. Então, claro, eu acho que pessoas, sobretudo menores de 18 anos, é aquela história toda. O Scorsese falou bem, né, sobre a questão da bebida alcoólica. Com a diferença que a bebida alcoólica é visível. Né? Como é que você vai controlar, por exemplo, se uma criança está ou não, uma criança menor de 18 anos está ou não fazendo esse tipo de jogo? Como é que você comprova isso? Bom, enfim, mas isso eles têm como fazer, eles têm como regular. E seria muito interessante até que plataformas que têm sido acusadas aí de até o próprio TikTok, etc., que eles tivessem também uma forma mais fácil de identificar se aquela criança é nova ou não, é menor de 18 anos, não sei exatamente qual é o limite aqui que eles colocam ou não. Isso hoje está muito solto, isso realmente está. E algum tipo de regulação precisa ter, claro, enfim, a pessoa não pode jogar com 3 anos de idade, não dá para uma pessoa de 3 anos de idade poder entrar lá e fazer uma aposta. Então coisas do gênero precisam ser vistas. Mas como eu disse, sempre penso numa regulação que regule o vício do jogo, né? Então você tem 3 anos, você não tem capacidade de jogar, de saber o que você está fazendo, de entender qual é o seu desejo. Não dá para falar de liberdade individual se você não é ainda um indivíduo e nem tem capacidade de sê-lo. Então, é isso. Se você é um indivíduo, sabe o que está fazendo, tem os seus direitos, bom, aí você tem que regular o jogo para que ele não possa ser viciado. Eu entendo também o Kilter sobre essa questão de que nós temos uma epidemia e tudo mais, e se a gente tem uma epidemia, a gente precisa cuidar da epidemia, sem dúvida alguma. O problema, a meu ver, é que a gente precisa fazer as duas coisas, né? Então a gente precisa, se tem uma epidemia, a gente precisa cuidar da epidemia aí de um modo emergencial, mas a gente também precisa pensar na regulação, que a regulação vai perdurar para após a epidemia, né? Então aí ela não pode também sufocar a liberdade, porque depois que passa a epidemia, aí está todo mundo sem a epidemia e sufocado por uma regulação muito proibitiva. Então aí é preciso caminhar nos dois campos. Entendo a necessidade dos dois campos, mas é preciso a gente colocar as duas questões em paralelo, né? Solucionar pessoas que estão já com um problema sério e pensar numa regulação para além das pessoas que estão com problema, porque aí vai precisar atingir um momento posterior onde essa epidemia vai ter já sido sanada. Olha, um parênteses da nossa conversa para convidar você que assiste a Última Análise para aproveitar a mega promoção Gazeta do Povo. 70% de desconto para você ter acesso a todo o conteúdo dos nossos colunistas, e-books e reportagens que só encontra aqui na Gazeta. Nesse caso não é uma aposta, é segurança, né? Você assina e tem o jornal, tem todos os conteúdos à sua disposição. Portanto, junte-se a nós, assine pelos links que você encontra na descrição no chat, pelo QR Code e pague só R$ 8,25 por mês durante um ano inteiro. Dá menos de R$100 por ano. Assine a Gazeta e apoie iniciativa como o nosso Última Análise, que hoje fala das bets, dos sites de apostas que são alvo de uma CPI no país. Bom, ainda sobre esse aspecto econômico, mas trazendo o assunto mais para os anseios do indivíduo, né? Em que medida a falta de formação, estávamos falando aqui, a falta de educação, estimula nas pessoas mais simples a expectativa irreal do enriquecimento. Isso também tem muito a ver com a nossa história, né? E o sonho do brasileiro, que já li a respeito, vocês também devem ter estudado a respeito, que o conquistador do Brasil, o português, quando chegou aqui, ele não queria se estabelecer e formar uma cidade, uma nova pátria. Esses que chegaram, eles queriam um enriquecimento rápido. Descobrir o ouro, juntar um monte de ouro e voltar para Portugal e fazer a fortuna. De certa forma, isso ficou na nossa alma, né? Algum jeito de enriquecer rapidamente que não seja necessariamente trabalhando de sol a sol. O patrimonialismo, né? como você disse. Eu acho que, além do que a gente já conversou, também acho que é preciso colocar uma outra questão, né? Em termos de valores do brasileiro mesmo. Não só essa coisa do enriquecimento, mas, por exemplo, quantos brasileiros, por exemplo, não veem
se tornam, por exemplo, servidores públicos, não porque eles têm a vocação para servir ao público, mas porque eles querem uma estabilidade de ordem financeira e material na vida. Ainda que o salário não seja grandes coisas, pelo menos ele tem a certeza que recebe, né? Tira, como o Marcelo disse no começo, tirar o risco de ficar pobre, virar mendigo ou qualquer coisa que o valha. Quantos brasileiros não colocam na aposentadoria uma espécie de paraíso depois da morte, que é o trabalho? Como se depois, agora eu consigo fazer todas as minhas coisas. Existe uma crença no brasileiro, e esse é um problema de educação mesmo, com relação à dimensão material da vida como sendo a coisa mais importante. Quer dizer, o sujeito faz a fezinha na Mega Sena, ele faz um jogo do bicho, que é uma coisinha pequena, a bets é só simplesmente assim, uma ocasião para o cara jogar no bicho o tempo todo. Se o jogo do bicho estivesse disponível, se a loteria estivesse disponível o tempo todo, acho que teríamos o mesmíssimo problema. Né? Tirando os problemas em si das bets, teríamos o mesmo problema do brasileiro com isso. Quer dizer, o valor dessa dimensão material ela acaba sendo muito grande e outras acabam sendo negligenciadas. Então, quando a gente fala da questão da formação e da educação, nós temos aí um outro defeito do brasileiro. Porque quando a gente fala nessas coisas, precisa de mais educação, a pessoa entende com mais salário para professor, mais estrutura nas escolas, é o currículo, é matéria, e não é disso que se trata. Nós estamos falando aqui de educação no sentido de formação humana, que é aquela educação que tem que vir de casa, que tem que vir dos pais. E nisso a gente não tem nenhuma epidemia, a gente já tem um apocalipse, porque já teria que educar pai para educar filho, é um grave de um problema. Né? Até o nosso próprio programa aqui tem uma consequência nesse sentido, de tentar trazer também nessa análise essa característica mais formativa e mais educacional. Até inclusive, por exemplo, esse tipo de debate aqui, fui pesquisar o que se fala sobre bets, por exemplo, não vi. Conteúdo. Ninguém coloca essa dimensão moral, como fazer e como lidar com isso. Então é claro que essa dimensão da educação precisa acontecer, por isso a dimensão da publicidade, ela tem ela vai para além da mera publicidade, ela acaba sendo a verdadeira educação do brasileiro muitas vezes, como a novela foi um dia, como hoje em dia os influencers. Né? O papel dos influenciadores acaba sendo muito mais relevante do que parece. Né? Então é preciso colocar tudo isso em questão, quer dizer, quais são os verdadeiros valores pelos quais o brasileiro quer realmente viver. Quer dizer, essa dimensão da excelência humana, da virtude, de você ser uma pessoa prudente, de você ser uma pessoa temperante, todas as demais virtudes, não só as cardeais, né? Isso está muito ausente do imaginário do brasileiro. A recolocação disso é uma necessidade. E isso não acontece na sala de aula. Isso tem que vir da mídia, isso tem que vir das novelas, dos filmes, das músicas, dos exemplos das pessoas que estão em cargos públicos. A gente falou ontem, né, no programa do Última Análise, sobre o perfil dos senadores, né? Exato. Que houve época em os senadores, pela meritocracia, pela experiência, pela intelectualidade, estavam lá pessoas que eram, digamos, beneméritas. Hoje, nem essa referência que nós temos na política, muito pouco sobrou. Muito pouco. Assim, a gente reclama dos tiricas no Congresso. O problema não é o tiririca estar lá, o problema é que só tem tiririca. Entendeu? O problema é só ter a escolha entre tiricas. E aí a gente tem um problema muito mais sério. Então o buraco acaba sendo muito mais embaixo, daí nesse ponto a gente já não é, as bets é só um sintoma de um problema mais profundo. Né? Essa questão da vontade de enriquecer, Tosi, é bem interessante porque o liberalismo econômico clássico ele vai nessa linha, de que é a ganância dos indivíduos de uma nação que leva à prosperidade dessa nação. Né? A vontade de enriquecer, de ganhar mais dinheiro, de prosperar, é isso que vai fazer uma nação prosperar. Só que na cabeça do Adam Smith, como um liberal econômico da Europa, era óbvio que esse enriquecimento viria através do trabalho, do empreendimento, de você se colocar a cara a tapa, sair de manhã e trabalhar. Do mérito, vai, gera essa riqueza, gera um produto, gera um serviço. Mas aí quando a gente traz para a realidade do brasileiro, esse enriquecimento fácil é a roleta, é o tigrinho, é a Blaze. Então são entendimentos muito diferentes do que é enriquecer, do que é prosperar. O brasileiro não está disposto a passar pela jornada de trabalho das 6 da manhã às 6 da tarde para ganhar esse recurso, fazer seu pé de meia, investir e aí prosperar de uma forma bem embasada. Né? São poucas os casos que a gente tem nesse sentido. São empresários bem-sucedidos, pessoas que conseguem fazer seu patrimônio, etc. A grande vontade do brasileiro é enriquecer ao máximo com esforço mínimo. Então, daí vem o tigrinho com a solução perfeita. Ora, se eu consigo, o tigrinho solta uma carta e eu ganho milhões do dia para a noite, isso daqui é uma maravilha.
Então, esse entendimento do brasileiro, que daí, claro, remete a um problema de educação muito sério que o Brasil tem de décadas e décadas, que não desenvolve uma educação de qualidade. Aí, claro, é política pública, a gente tem que discutir uma melhoria na educação, no desenvolvimento, interpretação de texto, educação financeira. Então, a gente já parte do pressuposto de que isso é o requisito básico e todo mundo concorda de que a gente precisa melhorar e aprofundar essa educação. Agora, quando a gente parte para essa questão da regulação, eu confesso que, como legislador, mesmo que municipal, eu fico com um temor enorme. Eu me coloco no lugar dos senadores. Tá, eu sou o senador que vai ter que propor o projeto de lei da regulação das bets. O que eu escrevo no texto? E aí você pensa, aí lascou, né? Então, o que eu coloco? O que vem? Porque, de fato, a gente está no contexto de uma epidemia, a gente não pode limitar demais as liberdades, mas será que essa é uma liberdade que vale limitar mais ou não, porque não gera prejuízo econômico? E aí você se coloca no mar de dúvida, sem resposta, que o tempo vai dizer. Então, me parece que a gente enfrenta um beco de discussão, de troca de ideias que dificilmente levam a um texto. Tá bom, o que tem que ter no texto? É um CNPJ no Brasil? É uma estatal que vai fazer as bets? Ou é limitação das empresas, limitação do valor, da publicidade? A gente joga as possibilidades e fica pensando, não sei. Então, acho que o problema é mais profundo. Talvez eu só discordaria, permita-me discordar, no seguinte sentido. A impressão que dá é que a maioria dos brasileiros sonha em enriquecer rapidamente e trabalha com isso, pensa dessa forma e age dessa forma. Mas, na verdade, se 5% ou 10% dos brasileiros pensam assim, já dá um efeito devastador, né? Um efeito enorme multiplicador nas apostas, por exemplo. Talvez a maioria dos brasileiros, e eu acredito que a maioria dos brasileiros, não joga nessas apostas, não joga nas bets. Mas se 10% jogam, é muito dinheiro que movimenta e já é um problema de doença na sociedade. Até porque é lazer, né? O lazer é opcional, então você opta. Quantos por cento dos brasileiros vão no cinema ou escolhem comprar uma bebida? Então, lazer a gente regula como lazer, né? Então, não estou diminuindo a gravidade do problema, só acho que ela é numa dimensão um pouco menor em relação à população total do país. Mas já é muita coisa se for 10%. Como a bebida, né? Também. Não é todo mundo que bebe, que vai ter problema com álcool, etc. e tal. Não chega tanto, mas o problema é que aqueles que caem no vício, eles não levam só eles, né? Quer dizer, adoece toda uma família, toda uma comunidade, tem um peso considerável, concordo contigo. Marcília. E assim, a gente só se preocupa com essas questões no Brasil quando tem um problema desse. Então, vou de novo fazer um paralelo com a liberdade de expressão, com as redes sociais. Sempre que tem um debate desse, alguém vira e fala, não, então a gente precisa ter uma educação midiática. A gente não precisa ter uma educação midiática, a gente precisa ter uma educação. Se a gente tivesse uma educação, não importa, a pessoa ia ter condições. Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm hoje 80 anos e conseguem muito bem lidar com fake news dentro das redes sociais. Por quê? Porque fez educação midiática? Não, porque fez educação. Porque teve aula de português, interpretação de texto, redação, com um professor de verdade dentro da sala de aula. Porque leu, porque viveu numa família estruturada pelo hábito da leitura, pelo hábito da discussão, pelo hábito da troca de ideias. Bom, é isso que é necessário. Então a gente fica sempre tentando remediar. A mesma coisa aqui, vamos fazer agora uma educação para as bets, vamos fazer uma educação, e aí a gente vai lá, faz um monte de panfleto, cria curso, no fim acaba alimentando um mercado em torno de um problema específico. Quando tudo isso está pronto, aparece outro problema. Opa, agora vamos resolver o outro problema. E assim por diante, a gente fica pulando de galho em galho, ao invés de atacar os problemas de fundo, que são esses. A gente precisa ter educação, as pessoas não podem ser formadas de tal maneira. Às vezes eu pego esses vídeos, a gente assiste essas bobagens, que às vezes fica rodando o celular aqui assistindo vídeo de Instagram, não sei o quê, e você vê esses caras que ficam saindo, fazendo entrevista com jovens, e pergunta lá qual a capital do Brasil. O cara não sabe. Fala 3 estados do Brasil, a pessoa não tem ideia. Então, existe uma educação muito defasada, imensamente defasada, e uma incapacidade dessas pessoas, claro, lidarem com a realidade, lidarem com o mundo. A gente precisa atacar isso daí. É isso que precisa estar resolvido.
né? Se nós resolvemos o problema de fundo do Brasil, a gente não vai sempre ter um problema pontual para ter de solucionar aí até de forma epidêmica. Mas o problema é que aí, para você atacar a educação de fundo, a gente até teve um programa aqui também sobre educação. Isso demora. E como demora, aí não interessa ninguém fazer, porque, enfim, nenhum político vai, ou a maior parte dos políticos não vai querer resolver um problema que ele próprio depois não vai cortar a fitinha e falar que ele é que conseguiu resolver. E um fenômeno de nossos tempos tem a ver com essa educação. Quem está educando as novas gerações? Quem está educando a gurizada? Influenciadores? A gente vai ouvir agora um trechinho de uma influenciadora e de um padre. O padre Patrick e a influenciadora Virgínia Fonseca foram ouvidos na CPI das Bets. O padre preocupado com o efeito dos influenciadores endossando a jogatina. E a influenciadora dizendo que ela faz tudo dentro das regras. Rapidinho, acompanhe. Enfim, meu pai, ele era viciado em bebida alcoólica, enfim. Então, acho que o vício ele sempre existiu. Claro, vou ficar reflexiva quanto a isso. Que deveria ter alguma legislação para ao menos inibir as divulgações. Os influenciadores que estão fazendo. Eu pego na sequência da fala do padre ali e jogo para vocês, né? Vocês acham que é necessário criar alguma legislação para ao menos inibir a divulgação dos jogos de apostas por influenciadores? Porque esses influenciadores, eles falam a milhões, né? E ganham também milhões com isso. Isso poderia ser efetivo? Envolve de novo a questão da proibição ou restrição de alguma forma. Será que tem um caminho aí? Eu penso que sim, Ottose. Primeiro porque é melhor que nada, né? E segundo porque me parece ser o caminho mais justo quando a gente fala de liberdade de mercado. Como eu falei, essas bets, essas empresas de aposta, elas fornecem ofertas de mercado infinitamente acima de que qualquer empresa pode oferecer. Então, você precisa nivelar o jogo, né? E claro, quando a gente defende o Estado mínimo, a intervenção mínima no Estado, às vezes vai nesse sentido de é prejudicial, é benéfico para a sociedade ou não, mas como a gente mencionou aqui mesmo, com cigarro foi assim, com bebida foi assim. Hoje a bebida alcoólica não pode fazer qualquer propaganda, tem ali as suas limitações, suas diretrizes e tal. Então, e claro, vale a gente lembrar sempre que muitos desses influenciadores, a Virgínia talvez não seja o caso dela, mas muitos dos influenciadores usam também dessa divulgação de bet para lavar dinheiro para o crime organizado. E é muito comum isso, né? São Paulo, Rio de Janeiro, isso a gente vê bastante. É claro que a gente não deve basear a regulação na exceção, mas existe. Então a gente talvez precisa fornecer algum parâmetro, alguma diretriz em relação a isso. Concordo com o Marcília que não necessariamente precisa ser uma lei que vem do Senado, pode ser uma diretriz, pode ser alguma forma ou outra de regulamentação, mas ao meu ver já é uma forma positiva, porque o que eu acho grave também na fala da Virgínia foi quando ela fala assim, a Soraya pergunta para ela, né, a senadora pergunta para ela, o vídeo que você postou nas suas redes sociais de divulgação é uma conta real? Ela fala, não, é uma conta que eu recebo da plataforma que eles me mandam com login e senha. Ou seja, a gente não sabe se é veracidade aquilo que ela ganhou mesmo, aquilo que ela está publicando, se a roleta está viciada para ela ganhar e ela divulga uma roleta viciada para ganhar ou não. Então isso eu acho prejudicial. Se for divulgar, que divulgue o que é real, não o que a empresa manda ali programado para ganhar. Então, acho que é nesse sentido que a gente deve caminhar, para que haja a equidade ali na divulgação do que é real. Parece que volta um pouco, então, a questão da regulamentação publicitária, autorregulamentação, né? Porque essas propagandas, muitas delas, podem ser realmente propagandas enganosas, porque aparece ali a pessoa, digamos, um jogador de futebol famoso, dizendo, eu sei gerir meu patrimônio, sei o que faço com o meu dinheiro, tal, jogo para ganhar. Então, peraí, será que isso não ultrapassou o limite, induzindo a pessoa a acreditar que você joga para ganhar e as suas chances de ganhar são maiores do que de fato são? Aí viria aquela tarja falando assim, de cada R$10 jogados, 9,8 você perde. Sei lá, qualquer coisa assim, mas a regulamentação, autorregulamentação, propaganda enganosa. Acho que uma das coisas que quando o padre falou, e eu vi pela imprensa que saiu, é como se fosse assim, uma espécie de... Temos que proibir que os influencers façam esse tipo de propaganda porque eles influenciam muita gente, né? E aí para mim é um completo disparate, né? Porque o influencer vai ser punido
por um negócio que é perfeitamente legal. Inclusive tem uma pergunta que fazem para a Virgínia, ela fala assim, não, eu faço porque vocês permitiram, é legal no país, né? Então o problema não é quem faz a propaganda, mas é o qual a propaganda, né? Que tipo de propaganda. E aí a gente volta para falar exatamente como o cigarro, exatamente como a bebida. Quer dizer, o debate público tem que amadurecer no sentido de como tem de ser informada essa dimensão das bets, levando em consideração o contexto epidêmico, que é pontual, como bem salientou o Marcília, e ao mesmo tempo aquilo que é estrutural de um jogo, de algo que é de risco. Né? Então, a bebida alcoólica tem sempre lá a informação, né? Proibido para menores de 18 anos. Né? Não precisa ser aquela informação de remédio, né? Que ninguém entende nada. Né? Mas algo tem assim. Então, eu acho muito melhor que os influencers sejam colocados a favor de uma divulgação responsável do que simplesmente proibidos. Porque aí é cometer um erro atrás do outro, não é uma solução. Deixa eu só fazer um parênteses nessa fala do Chico. Por que a gente destaca tanto a questão da influência? Porque a propaganda na televisão, no rádio, nesses outros meios, ela já é muito mais regulamentada, né? Você não pode pegar o vídeo que a Virgínia posta no Instagram dela, você não pode divulgar esse horário nobre na rede de televisão. Porque tem as diretrizes de publicidade básicas que devem ser seguidas. O formato, o que pode, o que não pode, o aviso de responsabilidade, de mais 18, etc. Na rede social, não. Então, se o influenciador quiser, de fato, pegar um vídeo ali enviesado, que ele está enviesado para ganhar e postar, ele pode. A rede social não regula isso, a empresa não regula isso, o influenciador não regula isso. Aí a pergunta é, a gente vai colocar essa determinação para as redes sociais, de não pode divulgar esse tipo de coisa, a gente vai colocar essa determinação pro influenciador, no CPF do cara, e falar você não pode divulgar desse jeito, tem que ser daquele outro jeito, nesse caso específico, mas daí ele vai poder divulgar outra, ou a gente coloca essa limitação na empresa da bet, da aposta, que fala, você não pode fornecer meios de divulgação desse estilo, deve ser regulamentado de tal forma. E aí que vem um outro debate, né? Então, a gente está aqui de novo falando da questão da regulação publicitária, né? E também da transparência. Olha que interessante, acho que tem dois pontos, e mais uma vez eu acho que é super cabível o paralelo com redes sociais e tal, porque eu acho que uma coisa que se sente falta muito em relação, por exemplo, às plataformas aí de redes sociais, é meio a transparência, que nem bem colocou o Kilter. Pô, eu estou recebendo aqui esse jogo, mas esse é um jogo real ou não? E as pessoas às vezes perguntam a respeito das plataformas de redes sociais, falam, bom, mas espera aí, mas por que tal assunto tem mais impulsionamento que outro, tem mais divulgação que outro e assim por diante? A transparência é essencial para qualquer democracia, para qualquer coisa que aconteça dentro da democracia, para que a gente tenha um mercado livre. Se a gente não tem transparência, como bem disse o Kilter, não tem mercado livre. Então, se a gente quer um mercado livre, precisa ter mercado livre aqui, não estou fazendo merchan, é mercado livre no sentido realmente de termos uma liberdade de mercado, melhor dizendo. Se a gente quer isso, se a gente deseja isso, óbvio que a gente precisa, então, ter uma regulação nesse sentido de saber que aquilo que está chegando a nós é a verdade, a transparência, a informação e etc. Tudo isso tem que estar sob a luz, senão a gente não tem uma liberdade comercial na veia. E esses pontos da divulgação acho que são essenciais nisso, né? É ali que a gente vai ter a informação correta, é ali que a gente vai ter o influenciador. Também tem, por exemplo, dentro do mercado publicitário, do próprio CONAR, uma regulação, algumas exigências para influenciadores. Então o influenciador tem que colocar sempre no seu post hashtag publi, tem que sempre avisar que aquela é uma publicidade, não pode a criança fazer uma publicidade induzindo a consumo disso, daquilo, enfim. Então isso tudo meio que já existe, mas tem de ser agora adaptado para as bets, justamente para que a gente não esteja comprando gato por lebre. Ô, Tosi, só fechar esse ponto da rede social, eu gosto muito do mecanismo do X, do Twitter. Várias vezes aparece para mim uma propaganda no Twitter, até muito de joguinho de celular. Verdade. E aí tem o joguinho do celular lá e tem uma nota da comunidade embaixo que fala: esse vídeo não é real, o jogo não é dessa forma, ao baixar se atente a isso e tal. E a própria comunidade que coloca essa tarja. É uma autorregulação. Então, por que não fazer isso também, claro, no Instagram, Facebook? Mas aí, de novo, o Estado vai obrigar a empresa a fazer isso? Me parece um pouco delicado. O Twitter, o X,
o Elon Musk fez por livre e espontânea vontade, a empresa dele decidiu isso. A Meta também estava querendo fazer Caminhando para esse né? caminho, mas até agora não estabeleceu. implementou, pelo menos aqui no Brasil. Eles iam entrar em fase de teste lá nos Estados Unidos. Mas me parece uma solução que traz a liberdade, que traz a transparência e mostra de fato a realidade sem a gente precisar de um legislador, né, falando que deve ou não. Ô, Kilter, então você não acha que dá para deixar tudo na mão da AGU? Não é, porque eu sempre achei essa uma boa ideia, a gente entregar tudo na mão do Messias. Não é o caso, então. Congresso, o Marcília, representantes democraticamente eleitos fazendo as leis e escolhendo o que vai passar ou não. Mas é o que eles querem, né? É o que eles querem. Exatamente. Talvez essa coisa de mostrar, evidenciar o quão ridículo é esse sonho de enriquecer jogando teu dinheiro fora, né? Seja uma maneira de convencer mesmo as pessoas a mudarem seus comportamentos, a olhar de uma forma mais crítica para essa sedução das apostas. E aí eu lembro de uma outra propaganda de um outro camarada, que foi o Ziraldo, que marcou também a época, que ele fez alguns desenhos que ia na capa dos cigarros ou ia na TV, nas revistas, que era assim, fumar é cafona. Né? Isso expôs de uma forma tão aberta, assim, as pessoas que fumavam, ficavam tão constrangidas em ver aquela imagem, pô, eu sou um cara cafona, e que acabou pegando mesmo, com o tempo passou a ser uma coisa cafona, né? O que ele fez para provocar ali virou uma coisa cafona. Cafona você sabe, né? Uma expressão bem antiga. Demodê. Lembra dessa? Mas olha só. Demodê? Demodê, opa. Mas os defensores aí de bets, bingos e jogos de azar dizem que tudo que é preciso para evitar distorções é uma regulamentação que seja razoável, não muito proibitiva. Mas aí eu vou fazer uma provocação que não está no roteiro aqui. Por que as pessoas, a sociedade proíbe a rinha de galos, mas permite o vale tudo UFC? Galo não pode se machucar no ringue ali, mas ser humano pode sangrar o outro até o cara pedir água, que é uma expressão antiga também, pede água para parar de te bater, mas o galo não pode. Eu sei que deve ter uma explicação aí bem razoável, mas eu queria ouvir o Marcílio. Acho que porque o galo não está ali por livre e espontânea vontade, né, Marcílio? Mas dá para fazer uma correlação entre rinha de galo, UFC, proibição de apostas, sim, liberação de apostas. O galo não assinou o contrato. Olha, a rinha de galos, aí você tem um maus tratos aos animais, né? Aí você tem uma questão ainda mais... Vocês também têm maus tratos aos animais. Só quem perde. Onde? No UFC você também tem maus tratos aos animais. Outro tipo de animal. Olha, aliás, esse é um ponto interessante, né? É curioso como o UFC... que antigamente, o UFC é o que antigamente era luta livre, né? Eu sou do tempo do Telecat. O UFC para mim é Telecat, lembra Telecat? Vocês lembram disso? Isso é coisa de muito velho, né? Mas você lembra, Tosi, Telecat? Mas no Telecat ninguém sangrava, tudo ali era fake, né? Tudo era Eu lembro armação. do Thundercat só, Telecat não ouvi falar. Era luta livre na televisão. Mas tem Então depois faz a pesquisa, livre. Kilton, depois faz a pesquisa assim, montanha, Telecat, pesquisa também Ted Boy Marino, Telecat, você vai encontrar algumas figuras aí que marcaram outras épocas. Nem deve estar tão vivo, será, Tosi? Não estão, né? Eu acho que o Ted Boy Marino está vivo, hein? Eu não sei. Não saberia dizer, mas deve estar com os seus 70, 80 anos. Mas é uma coisa interessante como, por exemplo, ninguém ainda hoje tentou proibir boxe, né? É curioso isso, porque nessa lacração toda, é um negócio bruto, né? Eu fico curioso mesmo, porque como é que a bancada do pessoal ainda não... O pessoal lá que é proibir vaquejada e torada, aquele povo não, né? Eles querem proibir tudo isso, mas aí o boxe só não pode bater em bicho, mas bater no ser humano aí tudo bem, né?
Scorsin, alguma coisa em relação ao UFC? Você é especialista em Vale Tudo? Mas é a dimensão da liberdade, né? A liberdade que o lutador entra de livre e espontânea vontade. E o Galo, ninguém perguntou para ele, nem lhe deu o direito de não estar naquela rinha, né? Mas também dá para fazer uma analogia bem interessante com relação às próprias bets também, que é, se você vai fazer uma comparação com a rinha de galo, por exemplo, né? Se a gente for tratar como se fosse uma rinha de galo, é como se você jogou na bet e você se vicia, né? Você se machuca. Né? E aí a gente volta para o mesmo ponto. Assim, o risco é uma coisa. Né? Se vai acontecer isso, já é uma coisa muito diferente. Então, acho que não cabe a comparação com a rinha de galo, exatamente pela presença da liberdade e o risco que traz jogar, mas aí a liberdade traz também a responsabilidade com a qual você vai ter que arcar com o risco se você quiser jogar, né? Entrar na rinha. Só para deixar registrado aqui, meus amigos, o Ted Boy Marinho morreu em 2012. Tá vendo? Eu tô que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. O Tedinho morreu? Já foi em 2012, mas enfim. Eu achava que ele estava vivo ainda. Essa foi boa. Olha só, nesse mundo digital, né, cada vez mais sem fronteiras, o jogo do tigrinho, por exemplo, ele é proibido no Brasil, mas acaba sendo explorado ilegalmente por plataformas com sede fora do país. Essa transnacionalidade do jogo, da compulsão, dos vícios, não desafia também a sociedade organizada, não desafia um país? Será que haverá filtros regionais daqui a pouco para evitar esses dribles contra as proibições? E qual que é o risco disso descambar para uma política mais ampla de censura sobre conteúdos a que as pessoas tenham acesso, sob a justificativa de que temos que ter o nosso filtro made in Brasil aqui, porque o tigrinho está lá em outro país e ele pode entrar e nos prejudicar. Tudo bem, o raciocínio pode ser válido para esse jogo, que é um jogo, não só pelo jogo em si, mas por ser algo que tira dinheiro nosso, sem pagar imposto, sem nada. Mas não há um risco aí, e eu jogo para o Marcília, de os países criarem suas bolhas assim e tentarem se proteger dessa transnacionalidade cada vez mais presente no mundo dos negócios, né? Isso aí é também um outro nó difícil de desatar, de resolver. Um outro nó difícil de desatar e que também complica essa questão da regulação, né? Quer dizer, a gente passa a ter sempre uma possibilidade parcial de controle. Mais uma vez, a gente consegue fazer um paralelo aqui com redes sociais, né? Então, sempre vai ser ineficiente o suficiente para que a gente pense em algum tipo de regulação que possa valer, né? Eu gosto muito dessa ideia da autorregulamentação, como a gente estava falando. As experiências de autorregulamentação sempre, no Brasil pelo menos, elas surgiram quando havia ameaça do Estado de censura, então a iniciativa privada virou e falou assim, deixa que eu mesmo resolvo, a gente tem com isso uma forma também de tirar da mão de um judiciário que sempre está muito assoberbado e que é pouco técnico em relação às coisas que estão tratando. Muitas vezes o próprio legislativo tem uma imensa dificuldade de elaborar regulações ou leis por falta até mesmo de amparo técnico para isso, e enfim, um põe uma coisa, outro põe outra, quando você vai ver aquilo é fantasmagórico e não tem mais nenhuma técnica envolvida, por mais que eventualmente se ouçam pessoas técnicas a respeito do projeto. Então, hoje, além de todos esses problemas, a gente ainda tem isso, a gente tem diversos países, enfim, se a gente aqui, por exemplo, no Brasil, cria uma regulação extremamente bruta, de repente o cara vai lá e põe como o provedor na Rússia, e aí como é que faz? Mas aí eu vou pedir um representante. A gente entra nas discussões que a gente tem tido ultimamente. Quanto mais você impede alguém de fazer algo, mais essa pessoa vai tentar viabilizar o negócio dele de outra maneira. Então, é necessário que isso seja discutido, que isso seja algo palatável, senão a gente só cria brechas para o descumprimento dessas regulações opressivas, vamos dizer. Eu acho interessante a gente trazer também a discussão para esse lado econômico. Tem dois fatores que, quando eu estava pesquisando, me chamaram a atenção. Tem um economista que é prêmio Nobel, o Joseph Stiglitz. Ele diz que setores baseados em jogos de azar são basicamente drenagem líquida da riqueza social dos países, porque eles não criam externalidades positivas e apenas redistribuem a renda de maneira predatória.
Ou seja, o que ele diz é que o jogo de azar ele tira pouco dinheiro de muitas pessoas que se acumula em uma única empresa, uma única CNPJ, que a máquina está acostumada a ganhar, né? E a gente tem a OCDE falando que o setor de apostas é classificado como uma atividade de risco para o desenvolvimento sustentável, dado que não contribui com inovação, infraestrutura, educação e avanço tecnológico. Então, é diferente quando a gente fala de bebida, de cigarro, quiçá até de drogas, mesmo que seja proibido, não gera nada. A Bet não gera nada. É diferente você ter uma Ambev, uma baita empresa brasileira, um unicórnio, que gera emprego, que gera renda, que gera produto, que gera serviço, que gera transportadora, que gera imposto, que gera arrecadação. A Bet não gera nada disso. É basicamente um buraco negro na economia em que entra dinheiro e vai embora para as Bahamas, vai embora para offshore. Então, eu acho que isso deve ser muito levado em consideração, porque quando a gente fala de outros setores da economia, eles de fato contribuem para o desenvolvimento do país, mesmo que talvez seja moralmente questionável, né? Putz, eu vou tirar aqui todo imposto, toda regulação da bebida alcoólica, vou viciar a população e vou enriquecer. Ok, é moralmente questionável, mas gera uma riqueza, enquanto as bets não têm esse benefício, né? O máximo que a gente tem é uma mega sena aqui que o Estado ganha, o Estado cresce e arrecada mais. Mas, de novo, é o Estado. Então, eu acho interessante a gente trazer esse lado porque parece uma empresa estruturada com desenvolvedores, mas não é. É um negócio pronto, um níquel pronto lá em outro país que é trazido para cá. Então, essa discussão também é válida para a gente avaliar os impactos econômicos, né? E acho que o problema agora transcende e muito as bets, né? Porque acaba sendo um dos problemas que a internet trouxe para o mundo. Porque, por exemplo, se você quer uma offshore, por exemplo, um plano econômico, né? Guardar dinheiro sem pagar imposto, eu vou botar, vou morar em Luxemburgo, vou botar meu dinheiro na Suíça, porque são os países que dão mais, cobram menos imposto, né? Coisas assim. E a gente pode fazer o mesmo paralelo com outras questões que outros países pode ser mais ou pode ser menos, por exemplo, dimensão de costumes, né? Se eu quero uma vida mais liberal de costume, eu vou morar no Brasil, não vou morar no Irã, por exemplo. E a internet meio que misturou tudo isso junto, né? Então, um dos riscos da internet, por exemplo, é avançar numa governança mundial, né? Nós vamos fazer uma governança mundial aqui e vamos estabelecer uma regra que vale para tudo, não só para as bets, mas para várias coisas. Então é muito complicado, né, de você criar os filtros, por exemplo, parece muito razoável, vamos criar o filtro, você não pode usar o teu cartão, não vai valer se o servidor do negócio estiver lá na Rússia ou não sei aonde, né? Ao mesmo tempo que você faz cria esses filtros, você cria também o problema para a liberdade de expressão. Né? É fácil você também criar certos filtros. Aqui no Brasil você não pode falar isso. Lá não sei aonde você pode falar. Mas como é que faz? Isso já está né? criado. Já está criado. Né? Então, é um problema muito maior do que o das bets. Entende? E acho difícil que seja encontrada uma solução só para as bets. Não vai dar. Eu acho que vai ter que envolver muito mais do que isso. Mas daí quando a gente traz a discussão para a gente quer que o Brasil seja um país envolvido, quer que seja um país mais rico, economicamente mais viável, a internet é uma solução, mas as bets é uma destruição, né? Então, sim, é tirar dinheiro do país, é sequestrar, né, a riqueza brasileira. Então, acho interessante também ver esse lado, o protecionismo ou o liberalismo econômico exacerbado. Que bom que estamos debatendo isso, né? E no começo ali, acho que foi o Marcília que comentou que ele não investe porque não tem milhões. Mas, Marcília, permita-me dizer aqui que o único que não foi milionário, quer dizer, hoje talvez seja milionário, mas talvez não tenha sido milionário anos atrás aqui, é o Kilter. Porque nós todos, verdade, Kilter, nós todos aqui, Kilter, nós passamos pela época em que você ganhava milhões de cruzeiros ou cruzados. Milhões, nós éramos milionários. Depois veio o real e acabou com a nossa vida de milionário, mas você não vivenciou essa. Hoje só Petrobras e o Lula, né, que geram milhões. Kilter, você nasceu no real já? 2001, né? Bem depois do real. Bem depois. O real já estava ruim quando ele nasceu. Bom, agora eu quero ir para aquele momento que a gente pergunta de alguma notícia que não dá para passar batida neste dia. Quem vai? Você tem? Olá, o Marcília já se adiantou. Vai lá, Marcília. Não, eu acho que o que não pode passar batido hoje é essa questão das sanções aí, as possíveis sanções ao ministro Moraes, que estão sendo anunciadas lá fora, né? Eu acho que a gente está chegando num gargalo aqui no Brasil em relação a tudo isso.
né? E isso mostra um pouco dessa questão que a gente também, a conclusão que a gente também chegou aqui, né? De que, enfim, você não consegue mais resolver nem para controle e nem para liberdade as questões apenas dentro do seu país. Então, é preciso ter uma dimensão um pouco maior, o Scorsi falou até em governança mundial, os países que não estiverem adaptados a uma visão enfim, mais predominante que hoje circula, sobretudo a partir dos Estados Unidos, do que a liberdade de expressão, vão ter dificuldade de, inclusive, ter relações negociais mundo afora. E o Brasil vai ter que fazer essa escolha. A gente quer que o chinês venha para cá nos ensinar a regular, ou a gente vai aprender a fazer a coisa de uma forma um pouco mais... do ponto de vista, não vou nem dizer libertária, mas eu diria do ponto de vista constitucional mesmo, se a gente vai aprender a tratar a liberdade de expressão como a Constituição manda. Discursinho? Eu estava conversando com o Tosi antes do programa, falando que hoje eu que passei batido, que eu não consegui quase que acompanhar o noticiário, mas antes de entrar no ar eu vi uma notícia que tinha acabado de sair, que eu acho que ela ilustra muito do começo da nossa conversa, do fato de a gente pode discutir, conversar certas coisas filosoficamente falando, mas no Brasil a coisa... que é a notícia que o careca do INSS, ele entrou na justiça porque ele não quer ser chamado de careca do INSS. E aí aquela coisa, como é que você explica um negócio desse? Olha o tamanho do problema do INSS e o cara que é acusado, o que ele se... não pode ser chamado de careca. Então, não pode passar batido uma coisa dessa. Nesse caso, o Kilter, então, fazer uma pergunta legislativa aqui. Você acha, Kilter, que é possível fazer um projeto de lei impedindo carecas de exercerem função pública? Eu acho altamente discriminatório. Tadinho dos carecas. Os calvos talvez, mas careca é demais. Será que o Paulo Pozunov pode aderir a essa causa do ex-presidente do INSS como calvo? Pode. O que nos falta é carecas para nos darem problemas. Como é que chama amicus curiae? Como é que é a expressão aí no direito? Amicus curiae. Isso. O Pozunov vai entrar como amicus curiae nessa causa aí. Tem. A gente não pode deixar passar batido. A gente estava discutindo economia agora há pouco também, né? O aumento do IOF, mais um imposto aí que o governo quer aumentar, 3,5%, se não me engano. O Haddad quer gerar aí mais alguns bilhões de arrecadação em imposto e vazou essa informação hoje na imprensa. O Haddad de novo lamentou, né? Que pena, putz, vazaram de novo. Que pena que vazou aí a informação. Não era para vocês saberem, mas agora estamos sabendo. Vai aumentar mais imposto no Brasil. Eu pensei que vinha aí a Bet do Lula, mas não é isso. Não. Não dei ideia. E por fim, a dica sobre o tema, ou uma dica correlata ao que a gente conversou hoje aqui. Tem uma óbvia, não sei até se o Marcelo também não pensou na mesma, que é a novela do Dostoiévski, o jogador, que inclusive virou um filme em 74, que tem uma refilmagem de 2014, né? Essa é meio óbvia. E tem um filme que eu gosto muito, que é de 98, com o Matt Damon, chama Cartas na Mesa, que é a história também de um rapaz que ele perde tudo no jogo, ele perde a sua... Nos Estados Unidos tem aquela coisa, que você vai para a universidade, você tem que fazer a tuition, né? Tem que pagar aquilo lá. O dinheiro que ele tinha que ir para a faculdade, ele perde. E aí ele vai trabalhar e chega um amigo dele com uma proposta, ele volta pro jogo e aí tem todo um drama. Um filme interessante, parece que está nos streams, chama-se Cartas na Mesa. Eu iria de Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Acho que falando aqui de tentação, de pecado, de vícios, é um livro interessante que mostra essa questão da moralidade, do que a gente pode cair ou não, de como funciona isso nesse sentido, né, do ser humano. Excelente. Ótimo. Por fim, Marcília. O meu é um filme chamado Cassino, que eu achei muito bom, e que, enfim, mostra também todo esse universo, e mostra dos bastidores ali, né, de quem está fazendo o negócio. Então é bem interessante também para quem se interessa por essa vida. Bom, obrigado pelo papo, pela conversa. Agora alguém tem que sair para fazer alguma aposta aí, rapidamente. Atrapalhou o horário. Obrigado. Eu apostei que a gente acabaria o programa em cima do WhatsApp. Então acertou, ganhou a aposta o Scorsi. Obrigado, gente. Obrigado, Marcília. Obrigado, Scorsi. Obrigado, Kilter. Obrigado a você que esteve com a gente no Última Análise. E fique conosco sempre de segunda a quinta-feira, às 7 da noite. A reprise no dia seguinte, às 9h30 da manhã. Até o nosso próximo bate-papo.